denunciando a opressão que o monarca praticava para com o povo, denunciando o sacerdote, e por isso que muitos profetas até eram castigados pelos sacerdotes. E outra questão que eu coloco aqui também, que ser negligente ao cumprimento do dever profético, no caso do aspecto do relacionamento com Deus, é você negligenciar a tua chamada, é negligenciar o que Deus te outorgou, porque se Deus te deu uma palavra, e a palavra é para ser entregue, você tem que entregar essa palavra que Deus te pediu, e Deus te colocou, e Deus te deu ordem para pronunciar ao povo. E um outro aspecto que eu também coloco aqui, que a mensagem pode até não ser da própria imaginação, ela não pode até ser algo que a pessoa compreenda que está dentro das necessidades do povo, como muitas vezes hoje as mensagens são para vir a suprir a necessidade do povo. É algo interessante que o profeta não pregava. As pregações proféticas, as mensagens proféticas, não eram para suprir a necessidade do povo. Não. Era para confrontar o povo. Era para ser um orientador do povo. Para ser um mensageiro de dar um alerta do povo. Era quase um confronto dialético. Não é? O que é um confronto dialético? É um embate entre o eu e tu, ou seja, você vai ouvir, pode até ter uma réplica, mas a minha tréplica vai ser mais forte, porque a minha tréplica não é minha, a minha tréplica, ela está autenticada por Yahvé. Eu até vou ouvir Israel murmurar, Israel debater o que eu vou profetizar, mas no fim, vai ser a minha palavra que vai prevalecer, porque não é minha. Eu estou só sendo um emissário, e vocês vão ver, cumprir o que eu falei, e vai tornar-se realidade, e vai tornar-se cumprido, e quando cumprir, a palavra vai ser autenticada, como palavra revelada, porque vocês viram ela se cumprir. Uma outra questão também que eu coloco aqui, é agora já no aspecto mais da segunda parte da lição, que é a parte mais doutrinária dessa lição, que vai entrar ao contexto da soterologia do Antigo Testamento, é que Deus coloca aqui para Ezequiel, que dentro do contexto soterológico do Antigo Testamento, Deus ele não tem prazer com a morte do ímpio. A justiça de Deus, nesse sentido, não é uma teodiceia, um estudo do mal, ou que, como muitos questionam, Deus criou o mal, não. E Deus não está aqui colocando que Ele tem prazer com a morte do ímpio, ou que Ele está castigando o ímpio, porque Ele quer se vingar, um Deus vingativo, não. Ele é um Deus que quer que o ímpio decida-se, que o ímpio, aí entra o livre-arbítrio, que o ímpio escolha e tenha a decisão correta de estar sendo fiel, que se coloque no padrão da aliança, que Israel abandone as práticas, e aí voltamos para o contexto de Israel, que Israel abandone as práticas de idolatria e tenha um só Deus, que Israel abandone as práticas de opressão vinda da parte dos governantes e não constitui imagens de adoração de falsos ídolos, mas adore a Deus e tenha um culto vivo, não somente de adoração dentro do templo, dentro da sinagoga, mas um culto vivo dentro do interior, com uma vida reta. E aí vem o termo tzedaká no aspecto teológico, uma vida reta no sentido de justiça, uma vida justa, perfeita,
dentro de um padrão ético, dentro de um padrão moral, dentro de um padrão espiritual em que o povo vê em Israel, que os israelitas vejam. E agora voltando para o contexto de Ezequiel, que o povo de Babilônia, porque Ezequiel está em Babilônia e está lá às margens do rio Quebar, e aí eu vou colocar assim na aplicação, que o povo de Babilônia veja esses escravos, esses exilados, eles têm uma diferença. A diferença é as características que estão inseridas no seu contexto. Eles têm uma aliança e honram a aliança. Que aliança? A aliança com Deus. Eu sou vosso Deus e vós sois meu povo. Realmente eles são o povo escolhido. Realmente eles vivem uma vida segundo o padrão divino. Realmente nós vemos Deus neles. Eles são Daniéis em Babilônia. Eles são Ezequiéis em Babilônia. Eles são Jeremias em Babilônia. Homens que estão abdicando a própria vida. Homens que estão sendo, muitos deles, levados a masmorras. Homens que estão sendo, muitos deles, perseguidos até pela própria religião e a religiosidade, mas não estão negando a fé no Deus que fez com eles uma aliança. Estão sendo comprometidos com a aliança. Em outro contexto também que eu coloco aqui, é a intensidade da justiça de Deus. E esse é um sentido até soterológico, porque quando nós vamos estudar a soterologia, mais voltado para o contexto do Antigo Testamento, nós vamos ver a abrangência que é a retidão que Deus está cobrando do povo. E aí temos TCAK, que está aplicado à justiça, mas tem o termo Sadak, aplicado para a retidão. Eu quero que o povo seja reto, ande retamente na minha presença. E aí nós vamos ver que dentro do contexto todinho praticamente do Antigo Testamento, é muito enfatizado, não somente nos livros proféticos, mas nos livros também históricos e nos livros também que compõem o Pentateuco, essa questão de ser reto e de andar reto na presença de Deus, que é justamente viver uma vida sagrada de acordo com o sagrado. E aí está a diferença do fariseu para o justo, porque o fariseu vive uma vida sagrada de acordo com a aparência que ele quer dar para o sagrado. Mas o justo vive uma vida sagrada segundo a aparência que ele quer dar para o mundo que está à sua volta, de que ele realmente tem comunhão com o sagrado, porque o mundo pode ver o sagrado nele. Outra questão também que eu coloco aqui, que no aspecto soterológico, e aí nós vamos fazer uma ligação desse texto com as cartas paulinas, e quando nós falamos de soterologia, tem uma carta específica soterológica de Paulo, que é a carta ou a epístola aos Romanos, é que justamente em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz o quê? Que Deus não tem prazer com a morte do ímpio, como fala aqui Ezequiel, e aí lá em Romanos capítulo 3, versículos 23, vai dizer justamente, e até eu gostaria que nós abríssemos para lermos juntos, e vermos a abrangência desse texto de Romanos 3, 23, em relação ao que estamos falando e estudando nessa manhã,
porque justamente é algo que vai de acordo com o texto da lição. Porque todos pecaram, e na versão que estou utilizando, e estão privados da glória de Deus. Mas aí entra a justiça de Deus, no versículo 24. Sendo justificados. Aí, o termo justiça agora, dentro do contexto grego do Novo Testamento, é um pouco diferente do contexto ou da terminologia, da aplicabilidade do termo no Antigo Testamento, porque é justiça no sentido de justificação, de absolvição, de ser agora lhe dado uma absolvição, porque tornou ele justo, é tornado justo, porque é tornado justo pela graça, através do sacrifício, da redenção que há em Cristo Jesus. E aí eu vou a Romanos 6, também, em que Paulo vai dizer assim que o salário do pecado é a morte. Não é? E aí fazemos um elo, olha, Israel, vocês vão morrer porque estão pecando. Vocês estão no cativeiro porque Jeremias profetizou a Joaquim, na época ainda do rei Joaquim, que viria 70 anos de cativeiro sobre Babilônia, sobre Israel, sobre Judá, e que seriam cativos em Babilônia, porque justamente Deus estava aplicando a sua justiça. Que justiça? Punindo eles porque traíram, punindo eles porque não foram fiéis, punindo eles porque não se adequaram à aliança que foi feita entre Deus e Israel. E agora trazendo para o nosso contexto, aí Paulo vai dizer, olha, você está pecando, então o salário é a morte. Que morte? Morte primeiro espiritual. Aqui Paulo está colocando no contexto, Romanos 6, 23, Romanos 6, justamente morte espiritual. Mas a morte espiritual, pastor Isaías, também concede o quê? A morte física. Porque há muita gente que vai até pensar ou fazer uma interpretação conveniente, porque muitas vezes faz uma interpretação conveniente, né? Ah, mas é uma morte espiritual. Depois eu me reconcilio, né? Depois eu volto atrás, mas pode ser que o depois seja tarde demais. Pode ser que esse interim para o depois, a morte física já veio. Por quê? Porque a morte espiritual pode trazer uma consequência física que resulte na morte da pessoa. Então Paulo dá esse alerta, e Paulo está dirigindo justamente essa palavra soterológica para fazer uma condição de atalaia, uma prevenção. Olha, muda, ou senão a consequência é a morte. Agora entramos no tópico 3 para adiantarmos que estamos nos caminhando ao final. O tópico 3, eu coloco aqui, que o Evangelho, ele não é teoria. O Evangelho tem uma identidade diferente das epístolas, pastor Lincoln. Sabe por quê? Porque as epístolas é doutrina. Agora, o Evangelho não é a teoria no sentido do dogma e no sentido da ortodoxia, mas o Evangelho é a ortopraxia, ou seja, a palavra cumprida na sua prática. Jesus, o mestre, o Raboni, o Testásculos Mu, o mestre por excelência, não está somente ensinando o povo, mas ele próprio é a prática do seu ensino. Ele próprio é a palavra, por isso que ele diz, conhecerei na verdade, eu sou a própria palavra, eu sou o verbo, e esse verbo está revelado, e é revelado em quê? Na minha glória e nos sinais que me acompanham, e aí está o poder do Evangelho, os sinais, os milagres. E o Evangelho causa conversão, por quê?
porque o Evangelho é a vida de Cristo, e não tem outro caminho para que nós venhamos a ser salvos, como está registrado em Atos, a não ser através da vida de Cristo. Então nós temos que nos voltar ao Evangelho e ter consciência que o Evangelho não é teoria, mas o Evangelho é prática de vida. Uma outra questão aqui, para já encerrar: o dogma relata a tradição. Muitas igrejas, muitas das vezes, morrem porque estão pautadas em dogmas, tradições dos homens. Mas a doutrina é a palavra revelada. A doutrina é o alimento sadio, não é? A didascalia, a doutrina, é o ensino que conserva a vida e torna ela fecunda, produtiva espiritualmente. E aí eu encerro dizendo o seguinte: a igreja é convocada a ser guardiã, a ser atalaias. Para quê? Para agir de uma forma que internalize a palavra, se aproprie da palavra e, como guardião desta palavra, cobre a sociedade. E aí eu vou utilizar o termo cosmos: cobre o mundo da verdade, cobre o mundo da justiça, cobre o mundo da fé, cobre o mundo do amor, cobre o mundo do perdão e cobre o mundo de uma vida justa, de acordo com a justiça de Deus e com o padrão de Deus tem reservado para que nós venhamos a viver. Sejamos nós atalaias, não nos conformemos com esse presente século, não nos conformemos com as circunstâncias que são contrárias e contraditórias ao verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, mas venhamos a nos colocar na torre de vigia, denunciando, tocando o chofar, fazendo um alerta, para que não venha a sociedade ser dragada pelas investidas e pelas fúrias e artimanhas de Satanás. Obrigado a todos. Eu quero agradecer a oportunidade que foi nos dada, a confiança que tem nos dado o bispo, o Ido Zé do Carmo, também o pastor Itamar, e lembrar que aqueles irmãos que quiserem adquirir os livros que eu falei, me procurem após a escola. Maravilha. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Danilo. Excelente aula, excelente lição. Meus irmãos, vamos então, sem mais delongas, ver os sorteados dessa semana. Hoje eu esqueci de trazer prêmios da Marca da Paz, mas tem 2 prêmios aqui muito legal, que um é o livro do pastor Lincoln, o tema é Sob escalate em tempo de neve. É isso mesmo, né? Maravilha. Porque sem óculos eu quase não estou vendo nenhum livro mais. Cadê o ganhador do livro ou da caneca? Ah, maravilha. Moacir, cadê o Moacir? Vem cá, Moacir. Pastor Lincoln, vem passar para ele, de repente, se ele quiser autografado, já aproveita a oportunidade e faz seu. Vamos ver quem ganhou então a caneca da Music Center, da professora Keila. Hilda, irmã Hilda, cadê a irmã Hilda? Irmã Hilda está aqui, maravilha. Pastor Lincoln, aproveita e passa aí também a caneca para a irmã Hilda. Aí, irmã Hilda, para tomar o leite quente de manhã, viu? Deus abençoe, glória a Deus. Meus irmãos, da minha parte, muito obrigado. Aliás, vamos ver quem vai dar aula domingo que vem, né? Vamos ver o professor da próxima, olha aí, o professor será o pastor Rafael Rocha, que vai falar sobre o pecado e suas consequências, né? Que maravilha. Então, você que veio hoje, já vem domingo que vem e traga mais um convidado, viu? Para nós estarmos juntos cultuando a Deus aí, tá certo? Quero agradecer a todos que vieram e também aos participantes aí pela rede social, que Deus continue abençoando. Bispo, é com o senhor.
Glória a Deus. Em pé, meus irmãos, já vamos agradecer a Deus por nossa escola dominical, louvando a Deus pela vida e ministério do pastor Danilo, que nos trouxe essa aula tão rica de ensinamentos, detalhes. O irmão está chegando aqui com as lembrancinhas daqueles que aniversariaram durante a semana. Tem algum aniversariante entre domingo passado e hoje? Vem à frente que nessa oração final nós vamos orar. Olha, irmão, muito bem, estão chegando aniversariantes. A Celedi, hoje é bodas de esmeralda, né? Está aqui. Deus abençoe você, o seu esposo, sua vida, né? Família, ainda mais, né? Graças a Deus por sua vida. Aniversariante também. Irmãos, devemos lembrar que logo mais à noite, 7 da noite, começa o culto, né? De celebração. Aguardamos a todos. Nós estamos orando por alguns irmãos, pessoas nossas que infelizmente ainda estão enfermas. Alguns contraíram esse vírus aí. Mas eu estava fazendo uma matemática aqui. Domingo passado eu estava orando por uns 38 irmãos. Aí risquei da minha lista uns 30, que já está de alta, né? Ficou uns 8 e somou mais uns 3. Né? Mas está diminuindo, em nome de Jesus, né? Vamos orar por todos. E temos os cuidados que temos tido há 2 anos, né? Então, até no assentar aqui, as famílias ficam juntos, casais, mas qualquer coisa salta uma poltrona, aqueles que não são do mesmo convívio familiar, e vamos ter os cuidados, né? Cheguei aqui, estava fechado os vidros, o ar ligado, por orientação da diretoria financeira, porque quando você liga o ar e abre a janela, gasta muito mais, né? Não vão gastar, mas o ar tem que circular, né? Abre isso aí. Depois os irmãos dão um dízimo aí, umas ofertas a mais e paga essa energia. Muito bem, então vamos estar orando. Inclusive orando pela pastora Cleoni, né, que testou positivo. O pastor Samuel testou negativo, mas hoje começou espirrando muito, né? Mas não deve ser, seja o que for, Deus pôs a mão e não vai dizer nada, não é? Vamos orar por todos. Agradecer a Deus pela nossa moto. Porque a moto já ganhou? Já caiu, a moto. Não, agradecer pela aquisição da moto. Ah, é? Tem isso? Tem? O senhor que sabe. Tá bom. Muito bom. Ele está dizendo agradecer pela moto, né? Quem ganhar vai agradecer em dezembro, né? Mas é porque pela conquista do prêmio, né? Porque é muito difícil mesmo. É um valor alto, não é? É uma conquista da escola aqui. Então, tá bom. Olha aí, diz que o que os olhos não vê, o coração não cobiça. Está aí ao lado, né? Aí, ó, pastor Isaías, chega aqui para orar. Você esteve lá na Bahia, pregando esses dias, cooperando lá. Então, os irmãos aniversariantes estão aqui, de casamento e natalício, e orando por todo o povo de Deus, né? E também agradecendo já por a escola ter condições, né, de fazer essa premiação aos alunos ao final aqui do ano, né? Vamos então agradecer ao Senhor. Meus irmãos, vamos orar. Como o bispo disse, nós estivemos a Bahia cooperando ali, trabalho maravilhoso. Infelizmente, chegando, bispo, gripamos a 2ª vez. Semana toda eu e ela de cama. Graças a Deus, hoje estamos de pé, né? Graças a Deus, vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer por esse trabalho maravilhoso, por essa manhã na tua casa, Senhor, pela palavra que ouvimos, por esta abençoada escola dominical, por aqueles que aqui vieram, pelos aniversariantes desta data, especialmente a tua serva irmã Celedi, Senhor, pelos seus anos de vida conjugal, e todos aqueles que estão enfermos, necessitando de uma cura, de uma bênção, de um milagre, sejam alcançados agora pela nossa intercessão. Pastor Samuel, a pastora Cleodi, todos aqueles que estão aí, Senhor, precisando de um milagre para a saúde. Oramos, intercedemos em favor de cada um, abençoando o grande culto da noite, e todo o teu povo que veio à tua casa esta manhã e que virão hoje à noite. Continue nos abençoando e nos guardando. Nos despede em paz, debaixo da tua bênção, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, Deus abençoe, parabéns a todos. Vamos em paz, bom almoço. E olha, a cantina está aberta e me disseram que almoço não tem, mas tem pamonhas, não é? E algo mais esperando aqueles que passam por lá, com todo o protocolo. Deus abençoe.